Senhor é bom. O Senhor é bom. É bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É bom. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura para sempre. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É bom. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura para sempre. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura. Sua benignidade dura para sempre. Tão sozinho em meio à multidão, sem razão pela vida, sem ninguém pra segurar tua mão e sarar as feridas. Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Por onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Por onde andará você? Já louvamos na mesma canção, ceamos do mesmo vinho, mas você entrou na contramão e se perdeu no caminho. Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Por onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Por onde andará você? Oro para você despertar e ver. Jesus é muito mais.
Fez as estrelas, a pureza da lã, a paz do silêncio, o melhor do manhã. Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Por onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Por onde andará você? Já louvamos da mesma canção, feiamos do mesmo vinho, mas você entrou da contramão. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma semana iniciando, na nossa vida. Estamos aqui na presença de Deus pedindo que Ele nos oriente, nos ensine, nos capacite a entender a palavra dEle essa noite, através do Espírito Santo, que há de falar com cada um de nós. Amém, meu irmão? Sejam bem-vindos. E a nossa mensagem de hoje tem o título de Quem és tu, meu filho? Quem somos nós diante de Deus? Não é? Eu acho que essa resposta vai ser mais para o final, depois de nós entendermos, aquilo que Deus quer falar conosco essa noite, através de um personagem que tem uma história tremenda, chamado Jacó. E aí eu fico pedindo a Deus, Senhor, quantas coisas aconteceram na vida desse homem. Como é que aqui em poucos minutos eu vou contar, são 9 capítulos, que um capítulo eu pulei, que eu não achei que seria interessante para hoje, mas Deus há de me capacitar, que o Espírito Santo há de falar com cada um de nós essa noite. Amém? Então vamos prestar atenção, tem muita palavra, Fique com a sua Bíblia, vamos caminhar, por ela, abrindo agora em Gênesis capítulo 25, aonde começa a história de Jacó. Amém? Glória a Deus. Gênesis 25, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 26. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Vamos lá? Gênesis 25, 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aí ela deu à luz, Então, Isaque, filho da promessa, filho de Abraão e de Sara, E aqui é engraçado quando a gente lê a Bíblia e não procura, ir mais fundo, entender mais, dá a impressão, o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então dá a impressão que isso foi logo depois da oração, não é? Deus concebeu esse filho. Não se passaram 20 anos, Assim como na vida de Abraão também, Sara, Abraão e Sara levou 25 anos para que Isaque nascesse. Então, olha só, muitas vezes a Bíblia quer nos mostrar que muitas vezes nós fazemos as nossas orações para Deus, mas no momento certo Ele vai responder, Ele sabe da maneira que faz e como faz, Então agora vamos para o versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Ela viu que tinha algo acontecendo assim, no ventre dela, muito forte. E ela perguntou: Senhor, o que está acontecendo? Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações, presta atenção nisso, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. Presta atenção agora. E o mais velho servirá
ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu à luz. Então ele orou quando tinha 40, se passaram 20 anos e a bênção chegou. Tem bênçãos imediatas que você ora e daqui a pouco você está vendo as coisas acontecer. Não é? E tem coisas que Deus vai preparando cada um de nós para receber. Amém? E agora nós vamos ver, não é, como eu te falei, são muitas coisas, a gente vai pulando muitos versículos, que agora nós vamos para o versículo 27 de Gênesis 25, que vai falar sobre as características desses gêmeos. Olha só, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então, como é que a gente vai entender essa história, né? Mesmo antes do nascimento de Jacó, ainda no ventre da mãe de Jacó, no ventre de Rebeca, Deus mostrou todas essas coisas. E agora nós vamos para um momento que é quando Esaú, o filho mais velho, os gêmeos, né, um dos gêmeos, que era o mais velho, ele vende o seu direito de primogenitura. E nós vamos ver mais à frente o que significa isso. Agora nós vamos ler Gênesis 25, do versículo 28 ao versículo 34. Presta bastante atenção em cada detalhe da palavra. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava mais a Jacó. Aí você está vendo aqui uma preferência, né, do pai por Esaú e da mãe por Jacó. Uma coisa que não pode existir, não é? Como nós vamos ver depois, né, a preferência do próprio Jacó com José, e isso deu problemas depois também entre os irmãos. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú. Então Esaú foi caçar, veio cansado, veio com fome, e Jacó, que era mais caseiro, mais pacato, estava em casa, fez um cozido maravilhoso, não é? E chega o Esaú cansado e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, é vermelho. E aí nós vamos ver essas duas nações, não é, que Deus falou, são os edomitas, que são o quê? Quando você vê na Bíblia, edomitas, eles são descendentes de Esaú. E os israelitas são descendentes de Jacó. Mas por quê? Não é? Nós vamos ver isso mais na frente, mas não se esqueçam disso, né? Edomitas, descendentes de Esaú, e os israelitas, descendentes de Jacó. Versículo 31, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Olha só a conversa entre os dois. E nós vamos ver esse direito de primogenitura, gente. Com a morte do pai, esse filho primogênito, ele exercia o que? Liderança sobre a família, no âmbito social, no âmbito espiritual. Também o mais velho recebia uma porção dobrada da herança paterna, ele que administrava como se fosse o pai aquela família, não é? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então o que a gente vê aqui nesse momento? Jacó se aproveitou, né, da fraqueza do seu irmão, chegou cansado, exausto, com fome. Mas nós vamos ver que nada justifica a atitude precipitada de Esaú, meu irmão. Muitas vezes, né, nós fazemos aquilo
precipitadamente fazemos o que é errado, mas a gente sempre tem uma justificativa. Eu sempre falo isso, né? Por que Esaú fez isso? A culpa foi de Jacó, que me ofereceu em troca disso, mas por que ele aceitou? Então, é saber, somos nós que estamos errando, não é? Ele foi no momento de fraqueza, ele induziu o outro a errar, mas a decisão no final foi de quem? Foi de Esaú. Versículo 34, deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, devia estar uma delícia, né? Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E a gente vai ver mais uma coisa, que o pai, antes dele morrer, não é, ele liberava bênçãos a todos os seus filhos, mas as maiores e melhores eram dadas a quem? Ao filho primogênito. Ele era consagrado a Deus, as primícias, né? Como Deus pedia a primícia da terra, dos frutos, né? Dos gados, então significava isso. Esaú desprezou, como se aquilo não tivesse nenhum valor, um privilégio concedido por Deus, a importância, não é, desse privilégio, uma coisa muito espiritual, muito mais do que uma herança, não é? Que nós não vamos levar nada dessa terra. Então, a primogenitura seria o quê? Herdada futuramente, não é isso? Quando o pai morresse, ninguém sabia o dia e nem a hora. E quanto àquele prato de lentilha, que era o quê? Uma coisa prazerosa, que estava com, sabe, com sabor maravilhoso, ele se contentou naquele momento, naquele prazer, e muitas pessoas têm se contentado com coisas tão pequenas, não é? Então, essa natureza pecaminosa nossa, a nossa precipitação nos leva a quê? A tomarmos decisões erradas e fazer escolhas erradas. Naquele momento ele não viu mais nada na sua frente, e até ele deve ter pensado assim, mas aí essa bênção vai ser para mim, eu sou o filho primogênito. Olha só, mas o que interessa aqui foi tudo que ele fez em relação àquilo, não é, que pertencia a ele, desvalorizar. Ele desvalorizou por um prato de lentilha. E agora nós vamos ver o exemplo da Bíblia de uma pessoa que se manteve firme e cumpriu os propósitos que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 4, de 1 a 4. Olha só a diferença de comportamento, não é? De obediência, de fidelidade a Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para... As pessoas ouvem a palavra, mas os prazeres do mundo roubam a palavra e as pessoas dão mais valor, né, aos prazeres momentâneos da vida. Como eu já tive desse lado um dia, para mim, se eu parasse de beber, a vida não teria mais graça. Eu declarei muito isso. Quando eu parava de beber, tem que parar de beber, mas se eu parar de beber, a vida não tem mais graça. E a vida não tem mais graça, então vamos continuar bebendo. Mentira do diabo, meu irmão. É mentira do diabo. A vida só teve graça para mim depois que eu recebi a graça do Senhor. E conheci a esse Jesus, a esse Deus, ao Espírito Santo, não é? Olha só os enganos para nos levar a querer as lentilhas desse mundo. Então valorize aquilo que Deus tem dado para você. Infelizmente, muitos se dão conta, né, do que perderam depois que aquilo já não está mais na tua mão. Quando está na tua mão, você não dá valor. Não é? Muitas vezes a família, o marido que você tem, uma esposa, e você está sempre olhando os defeitos, sabe? Você não faz a tua parte para que o relacionamento melhore. Assim também são os relacionamentos de pais e filhos. Faça a sua parte, a vida é curta, a vida é pequena. Tem pessoas que
Deus deu talentos numa voz abençoada, uma voz ungida para adorar a Ele. E essas pessoas estão pelo mundo cantando músicas, falando coisas que vão de encontro à palavra do Senhor, às leis de Deus. Entende isso, meu irmão? E quantas pessoas que você ouve? Ah, como é que você começou tudo? Ah, eu cantava na igreja. E aí o inimigo faz uma festa, como fez na vida de Esaú. E a gente vai ver que não foi só Esaú que errou, e errou feio, não. Jacó também teve a sua parcela de culpa, e não foi pouco. Nós vamos ver aqui, olha só, nós estamos aqui no Antigo Testamento, né, no livro de Gênesis. Agora nós vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17. Vamos ver o que o livro de Hebreus fala a respeito de Esaú. Olha como é que a Bíblia se completa. Por isso é que é importante nós estudarmos, sabe? Meditarmos a palavra, tanto como o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, para que as coisas se fechem, que nos dê entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Então vamos ler Hebreus 12, versículos 16 e 17, que está falando aqui a respeito de Esaú, desse momento, né? Nem haja algum impuro. Esse impuro significa o quê? Aquela pessoa que viola as leis de Deus. Ou profano, é contrário às coisas sagradas, não dá valor, não tem respeito. Então, o que Hebreus está falando aqui, o livro de Hebreus? Que Esaú era impuro, porque Deus conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações e tem esses adjetivos, não é? E ele é profano também, ele não valorizou, você vê que ele não valorizou a bênção, né, que Deus tinha dado. Então eu vou começar a ler o versículo 16 de novo. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, quer dizer, como por uma refeição, não é? Vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, com lágrimas o tivesse buscado, embora ele tivesse buscado com lágrimas, mas não houve um arrependimento. Deus não viu no coração de Esaú isso, porque ele era profano, porque ele era impuro, ele não tinha temor a Deus. Porque olha só, no momento que ele percebeu que ele havia perdido a bênção, ele chorou. Mas olha só, quando ele virou as costas para o seu direito de primogenitura, como é que Esaú se mostrou indiferente aos valores espirituais? Ah, mas se eu não comer esse prato de lentilha, eu vou morrer de fome, gente. Não é? Olha só, isso tudo é desvalorizando que ele podia lá rapidinho fazer alguma coisa muito rápida, que ele pudesse comer ou pedir para alguém que fizesse. Não é mais não. Ali ele quis realmente satisfazer os desejos da carne dele. Ele não estava preocupado, não é? Com Deus, não é? Com a atitude que ter ofendido a Deus, porque ele estava mais preocupado com aquilo que ele havia perdido. Aí ele se deu conta. E a Bíblia está mostrando aqui que o arrependimento dele não foi sincero. E quem que pode julgar se o arrependimento é sincero ou não? Só Deus. Então, meu irmão, olha, presta atenção. Diga não aos guisados de lentilha. Não às propostas do diabo. Não à vontade da carne. Não é? A gente tem que falar não para essas coisas. Eu vou desagradar a Deus, então eu estou fora de tudo isso. A respeito de Judas também, ele teve remorso, ele não teve aquele arrependimento sincero, porque Deus conhece os corações. O que Jesus falou? Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha o que Jesus falou a respeito de Judas. Jesus falou que ele era o filho da perdição. Ele tirava da bolsa aquilo que era lançado, aquelas ofertas, não é?
Ainda quando Maria levou um vaso de alabastro para ungir Jesus, o que ele falou? Não, mas isso é um desperdício. Isso poderia dar para os pobres. Olha bem, e Jesus olhando o coração, sabendo que aquilo era uma mentira, é porque ia sobrar mais para ele colocar no bolso. Então a gente tem que entender, como nós vamos ver na vida de Esaú, que as oportunidades na nossa vida, elas vêm e vão. Muitas vezes eu não sei que nós estamos esperando, não é? Para fazer certas coisas, para, sabe, dar um passo em direção a Deus, as oportunidades que Ele tem aberto nas nossas vidas. Hoje o pastor falou a respeito, né, do dinheiro, tanta gente correndo atrás do dinheiro de uma maneira desenfreada. Imagina só se nós estivéssemos correndo, não é? Assim atrás de Jesus. Então não se esqueça disso, eu não devo esquecer também. Sabe, quando eu falo você, eu estou falando comigo também. Quando eu estava preparando a palavra, Deus falando comigo poderosamente, agora falando também. E a Bíblia fala assim, Hebreus 3,15, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Até quanto tempo nós vamos estar de coração duro? A oportunidade está sendo dada, mas até quanto tempo? Você sabe? Nem eu. Então, quando ele fala isso, para não endurecer o coração, como foi na provação, não endurecer o coração, como foi ali, aquele momento, né, na vida de Esaú, endureceu o coração para as coisas de Deus, não deu valor. Quando ele está falando aqui sobre endurecer o coração, não é? Provocaram a Deus, que ele está falando o quê? Se referindo àquele povo rebelde, não é? Que se rebelou contra Deus quando saíram do Egito. E aí o que aconteceu? Eles não entraram na terra prometida e morreram no deserto. E assim aconteceu com Esaú também, perdeu a bênção, perdeu. E agora nós vamos para uma outra parte, aí já vamos para Gênesis 27. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Até aqui deu para entender o nascimento dos gêmeos, ali existiam duas nações, não é? E agora o direito de primogenitura que Esaú, não é, desperdiçou. E Deus visitou isso. Então nós vamos ver agora, antes de Isaac abençoar o seu filho primogênito, ele fez um pedido a Esaú. Vamos ver que pedido foi esse? Gênesis 27, 3 e 4. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo. Então nós sabemos que Esaú era caçador, não é? E apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Né? Aqui Isaac estava pensando que já estava próximo, né, à sua morte. Né? Então eu já vou morrer, então já vou deixar essa bênção, né, meu filho, para você. Mas vai lá, faz uma caça gostosa, faz uma comida gostosa e traz para mim, né? Mas só que, olha só, tinha uma pessoa ouvindo isso. Então, na ocasião que Isaac iria abençoar o filho primogênito, Rebeca, sua esposa, o que arquitetou um plano para que Jacó recebesse a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Aí o que acontece? Ela vai arquitetar um plano, parece que um plano perfeito, né? Mas Deus estava vendo todas as coisas. Às vezes, eu sempre falo isso, a gente fica preocupada, ficamos preocupados com aquilo que as pessoas veem em nós, mas esquecemos de que Deus nos vê 24 horas por dia, né? E ainda sonda o nosso pensamento e a intenção do nosso coração, olha só. Por isso é que ele, né, pôde falar, não é, que Esaú era um homem profano. Ele é um homem impuro. Aí Esaú voltou do campo
e percebeu que havia sido enganado. Olha só, quando ele vem com a caça para fazer aquela comida gostosa para o pai, ele percebe que Jacó tinha se passado por ele e já havia recebido a bênção em seu lugar. Mas ele não havia desprezado esse direito? E aí nós vamos ver aqui o significado do nome de Jacó. Usurpador, e usurpar significa o quê? Tomar à força ou de modo desonesto. É aquele enganador que quer levar vantagem em tudo. Não tem pessoas que querem levar vantagem em tudo e faz qualquer coisa para obter aquilo que ele quer, e de preferência sem muito esforço. Não é? Jacó não teve que se esforçar muito não para conseguir o que ele queria. E aí nós vamos ver aqui também Rebeca querendo dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho aqui. Aí quando a gente toma um atalho, tentando adiantar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E ela tentou adiantar as bênçãos que Deus tinha para Jacó. E muitas vezes nós fazemos isso. Não esperamos o momento de Deus. Aconteceu com Sara também, né? Sara e Abraão fizeram a mesma coisa. Sara, né? Não, eu não sou estéril, não posso ter filho. Então, Abraão, você vai se relacionar, né, com a minha empregada. E aí nasceu Ismael, e a gente sabe da confusão que deu dos povos também, que se dividiram, não é? E houve assim um momento difícil na família, porque não sabemos esperar o tempo de Deus. O tempo perfeito, meu irmão, existe um tempo perfeito de Deus. Não é antes e nem depois. Provérbios 19:2 fala assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Esaú não foi precipitado, ele não refletiu nas consequências da atitude dele naquele momento. E Rebeca e Jacó? Eles deveriam ter esperado o quê? O tempo de Deus. Eles deviam ter esperado que o tempo de Deus se cumprisse, não é? Nesse propósito que Deus já havia falado. Então é o tempo de Deus, é o modo de Deus de fazer, não é, as coisas. Então vamos parar de dar jeitinho, querer, sabe, adiantar as coisas, meu irmão. Isso só dá mais na frente, você vai ver que você tomou o caminho errado. E agora nós vamos falar do conflito entre os irmãos. Vamos passeando pela Bíblia, continuamos aqui, ó, Gênesis 27, 41. E isso tudo, quando Esaú se viu passado para trás, olha bem, olha o sentimento desse rapaz nesse momento, apesar do erro ter sido dele lá na frente, quando ele falou assim, não, eu prefiro esse prato de lentilha, ele escolheu. Então vamos lá, Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Olha só o que gerou esse conflito, eu vou matar esse cara. Só meu pai fechar os olhos que ele vai morrer. Imagina a situação de Jacó nesse momento. Você acha que Jacó não teve medo? Eles tiveram medo, tanto ele quanto Rebeca, não é? E aí Jacó tem que escapar da fúria de Esaú. Eu tenho que sair daqui, meu irmão está furioso comigo e eu vou morrer. Abra a tua Bíblia agora em Gênesis 27, de 43 a 45 versículos, nós vamos estar lendo. Jacó vai escapar da fúria de Esaú. E olha o que Rebeca fala. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-se para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias. Você sabe quanto tempo durou esse alguns dias? Na cabeça dela, isso vai passar logo. Até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti.
e se esqueça do que fizestes, então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Aí ela ficou preocupada. Aí caiu a ficha, falou, o que eu fiz? Não é? Porque ela arquitetou isso tudo. E aí Jacó foge. E aí o que acontece? Quando ele chega, né, nas terras de Labão, é uma coisa assim impressionante, como é que as coisas acontecem. Aí deve ter caído a ficha. Ali foi um tratamento de Deus para Jacó. Ele deve ter pensado muito em tudo que ele tinha feito, não é, de errado, sentimentos, pensamentos, a ambição, a maldade, o engano também com o pai, não é verdade? Com Isaac. Aí o que acontece? Jacó é enganado por Labão, olha só. Agora aquele enganador lá atrás, que enganou o pai, enganou o irmão, é enganado por Labão. Ele foi passado para trás, assim como ele passou o outro para trás, deu uma rasteira, Labão também deu uma rasteira, várias rasteiras até em Jacó, olha só que coisa. Aí você vai entender o que a palavra diz. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Muitas vezes demora tempos, né? E você nem lembra mais. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia, com o que pensamos, com o que fazemos, com o que falamos, com o que sentimos, não é? E aí nós vamos ver como é que Jacó foi enganado por Labão. E não foi pouco, não, foi muito. Olha bem, vamos abrir Gênesis 29, ler o versículo 20, para que a gente possa entender. Gênesis 29, 20. Assim, por amor a Raquel, ele se apaixonou pela filha de Labão, ele se apaixonou perdidamente por Raquel. Então, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Você vê aí o amor de Jacó por Raquel. Aqueles 7 anos parece que foram poucos, né? De tanto que ele amava Raquel. Mas aí depois nós vamos ver mas de que maneira Labão, né, enganou Jacó. Quando estava próximo a se cumprir os 7 anos, o que acontece? Em vez dele entregar Raquel, né, como esposa a Jacó, ele entrega a outra filha mais velha, olha bem, chamada Lia. Porque ele falou assim, depois de esperar 7 anos, ele falou assim, quando Jacó foi reclamar, ele falou assim, não, mas aqui nesse lugar, nessa terra aqui, primeiro tem que casar a filha mais velha. Olha bem, depois de 7 anos. E aí, Jacó trabalhou mais 7 anos, né, para ter Raquel, se bem que ele entregou Raquel para Jacó também. Mas aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Nós vamos ver que não parou por aí. Não parou por aí. Glória a Deus. Nós vamos abrir agora Gênesis 31, vamos ler o versículo 6 até o versículo 8. Como esse homem foi enganado por Labão. Esse tempo que ele esteve por lá. Olha ele falando para as esposas. Vós mesmas sabeis, Gênesis 31, 6. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes. Espera aí, o pai, Labão, tem enganado Jacó por 10 vezes. Será que quando ele pensou nisso tudo, ele não lembrou o que ele tinha feito lá atrás? Porque o Espírito Santo traz essas coisas na nossa mente, para que até a gente possa se arrepender, falar, será que isso que eu estou passando não foi por aquelas coisas que eu fiz lá atrás,
para que houvesse arrependimento, para que houvesse conserto, meu irmão. Então ele fala, olha, eu sempre trabalhei honestamente, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Olha só, se ele dizia, presta atenção nisso, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Isso é o que é obra de Deus ali naquele momento. Então, apesar de todas as dificuldades que Jacó estava passando ali, Deus havia feito uma promessa antes dele chegar até a casa de Labão. No caminho, ele teve pela primeira vez um encontro com Deus, meu irmão. Quando ele saiu fugido, ele teve um encontro ali com Deus. Isso fez a diferença. Jacó ainda não estava com o coração transformado. Né? Ele passou esse tempo todo aprendendo, sendo disciplinado por Deus, Deus fazendo com que ele percebesse aquilo que ele tinha feito, ele estava passando por coisas piores ainda. Mas uma coisa era certa, esse primeiro encontro, olha só o que Deus falou com ele naquele momento, naquele encontro, antes mesmo dele chegar até as terras de Labão. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 28, 15. Olha só. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aquilo que eu disse, não é para você, aquilo que eu disse, não é que aconteceria contigo. Então, olha só, ele vai passar esse tempo até que o propósito de Deus se cumpra na vida de Jacó. E aí você vê ele passando por diversas coisas, não é? São muitas coisas que ele passou ali, mas eu tenho certeza que ele pôde refletir, não é, em tudo que ele tinha feito também. Deus disciplina a quem ama. Ele não quer que nenhum de nós se perca, não é por isso que ele vem disciplinando. Teve um tempo de correção na vida de Jacó. Olha só, e aí quando Deus fala assim, olha, eu tenho uma promessa para você, para ser cumprida, mas enquanto isso eu vou cuidar de você. E aí Jacó faz um voto com Deus, depois dessa promessa, né, que Jacó iria voltar e que Deus ia estar cuidando dele, apesar de todas as dificuldades que ele passou. E aí, Gênesis 28, 20 e 21, vamos ver a promessa que Jacó faz antes de partir, né, para as terras de Labão. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar desta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha só que coisa que acontece aqui nesse momento, nesse encontro, nesse primeiro encontro com Deus. Deus falando, eu tenho uma promessa contigo. Eu te escolhi para que essa promessa seja cumprida na tua vida. Agora você tem que ter um tempo, não é? Para ser corrigido, para ser ensinado. Imagina como é que Deus ia dar a bênção que ele tinha para dar para Jacó. Jacó sendo aquela pessoa que nós vimos as atrocidades que ele cometeu. E aí Jacó também fala, se o Senhor me guardar. E ele, olha o que ele pede aqui, na casa do pai ele tinha tudo, a gente lembra do filho pródigo, né? Olha só, se o Senhor me der roupa para vestir, comida para comer, pão para comer, e que eu possa voltar para a casa do meu pai. O Senhor será o meu Deus. Olha só que coisa maravilhosa aqui nesse momento, né? E aí a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, todas as dificuldades e muito mais,
Jacó passou com Labão, não é? Mas o que acontece? No tempo que Jacó esteve ali, Jacó se casou, Jacó teve filhos e Jacó foi prosperando, porque Deus havia feito essa promessa. Quando Jacó decide, depois nós vamos ver, não é que foi o próprio Deus que mandou Jacó voltar. Quando Jacó decide voltar, que ele viu que Labão já estava ficando irritado com ele, porque Deus estava abençoando os irmãos, os filhos de Labão também, e ele decide voltar, não é, para casa, para enfrentar aquelas dificuldades todas. E ele vai e pega a família dele, tudo que ele tinha, e ele vai embora. Labão foi para trás para pegá-lo, não é? E aí Deus falou para Labão: olha, você não faça para Jacó nem bem e nem mal. Olha o que Deus falou para Labão: você não faça nem bem e nem mal. Tipo assim, deixa ele ir e segue o teu caminho e deixa que ele siga o seu caminho também. E agora nós vamos ver essa história linda e maravilhosa que tem muito a nos ensinar. O retorno de Jacó à terra de seus pais. Gente, chegou a hora de resolver as pendências que ficaram para trás. Será que nós temos pendências que nós deixamos, não é? E vamos empurrando com a barriga e que ainda não resolvemos? Que Deus essa noite está nos incomodando. Olha, está na hora de resolver aquela pendência, para que você viva a tua vida em paz, para que você viva a tua vida em segurança. Então ele chegou agora o momento dele voltar, porque Deus havia determinado para ele, quando ele sentiu que a coisa não estava ficando bem para o lado dele, e o Deus confirmou. Isso está em Gênesis 31:3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gente, isso faz uma diferença, sabe? Eu falo: Senhor, se tu não fores comigo, não me deixa ir. Eu sempre, antes de chegar aqui nesse lugar, eu pergunto a Deus: Senhor, dá um sinal que tu estás comigo, Senhor, me mostra. E Deus sempre, sabe, me fortalece, porque falar de Deus é muita responsabilidade. Se Ele não tiver, sabe, nós somos apenas um canal que Ele pode usar, sabe, nossos membros, nossa boca. É isso que eu quero ser. E por isso essa preocupação: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixa ir, não me deixa fazer. E aí, agora nós vamos ver que no caminho de volta, Jacó teve outro encontro com Deus. E esse encontro mudou radicalmente a sua vida. Radicalmente a vida de Jacó. Olha só, presta atenção nisso. E aí nós vamos ver nesse momento, né, que ele queria ser abençoado por Deus, queria ser perdoado por Deus. Ele vai reconhecendo os seus pecados, seus erros do passado. Isso Deus já estava trabalhando ele certamente lá nas terras de Labão. Mas olha só, antes de ter um problema com Esaú, que ele tinha que enfrentar o seu irmão, ele tinha que resolver primeiro o problema que ele tinha com Deus, das coisas erradas que ele fez, não é? Muitas vezes nós temos que pedir perdão ao meu irmão. Sim, eu tenho que pedir perdão ao meu irmão, mas primeiro eu tenho que chegar diante de Deus e falar: Senhor, esse sentimento que eu estou tendo não vem de Ti, me perdoa. Senhor, como é que eu posso pensar nisso, fazer essa barbaridade? Não é? Então ele tinha que se resolver primeiro com Deus e depois seguir o seu destino. Agora nós vamos voltar, olha bem, no momento de tratamento, né, que Jacó passou, agora o momento de retornar a casa, nós vamos voltar 20 anos atrás. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 27,
Nós vamos ler do versículo 19 a 30. Eu quero ler tudo para você entender como é que foi essa trama toda, né, de Raquel, aquilo tudo que ela tramou, e Jacó foi obediente a tudo aquilo que ela estava falando, não é? Você lembra que a gente leu lá na frente que antes de Isaac, né, abençoar Esaú, o que é que ele pede para o filho? Olha, vai lá, caça alguma coisa, faz assim um prato bem gostoso e traz para mim, para que você seja abençoado por mim. Só que Raquel estava ouvindo tudo isso. E aí que ela falou, não, a bênção tem que ser de Jacó. Né? Apesar de ter falado, né, que ele tinha escolhido Jacó, porque Deus conhece os nossos corações, ela tomou a frente e fez coisas que ela não deveria ter feito. Deixa na mão de Deus, como eu falei, não é? Deixa Deus agir da maneira dele. Então vamos ver o que aconteceu há 20 anos atrás, Gênesis 27, 19 a 30. E aí, enquanto Esaú estava lá caçando para trazer a caça para Isaac e receber a bênção do pai, veja o que aconteceu. Gênesis 27, 18. Vamos ler do 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Foi a mensagem de hoje, o tema é esse, quem és tu, meu filho? Versículo 19, respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Olha só o que Jacó responde para Isaac, eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso que pudestes achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ainda coloca aqui o nome de Deus. Mas sabe o que Jacó fez? Foi lá no rebanho de Isaac, seu pai, pegou 2 cabritos e fez uma comida maravilhosa para levar para o pai como se fosse Esaú. Olha só, ainda falou o quê? Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha só, mentira em cima de mentira. Então disse Isaac a Jacó, versículo 21, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Porque a gente sabe, nós lemos lá o detalhe de que Esaú era peludo, não é? Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Olha só, ele reconheceu, porque aqui, não é, Isaac já estava com muita dificuldade de enxergar. Então ele fala assim, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a de seu irmão Esaú. Mas por que isso aconteceu? Porque a pele dos cabritos que ele havia pegado para fazer um prato maravilhoso para o pai, Jacó foi e cobriu as mãos e o pescoço para que parecesse ser Esaú, não é? Porque Jacó não tinha aqueles pelos que o irmão tinha. E aí o que acontece depois disso? E o abençoou. Aí Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. E versículo 24, ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Então a voz não estava diferente. Ele respondeu, sou eu. A mentira continuou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Essa bênção
não é? Ao primogênito. Aí por que esse cheiro? Porque Jacó estava vestido com a roupa de seu irmão, olha só. Versículo 28. E a bênção vem, não é, sobre a vida de Jacó. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem, ser senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Aí nós já lemos e vimos, né? Quando ele percebeu que ele havia sido enganado. Meus irmãos, mas depois disso tudo, desse acontecimento todo, de tudo que Jacó passou, de tudo que Deus foi mostrando para ele, desse encontro, que ele falou: Senhor, eu não saio daqui enquanto tu não me abençoares. Sabe? Então o que importava para Jacó agora? Era ser absorvido da sua culpa, ser abençoado por Deus, ser perdoado. Você vê que ele tinha materialmente, ele tinha tudo. Ele não precisava de nada, ele podia dizer assim: não, agora já voltei, está tudo bem, não é? Tenho minha família, tenho muito gado, tenho muito rebanho, tenho muito... Mas não, ele queria que Deus abençoasse, que ele fosse perdoado, que Deus, sabe, voltasse os olhos para ele. Mas faltava uma coisa que eu achei assim maravilhosa, faltava na vida de Jacó uma coisa. Faltava o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaque, o Deus também na vida de Jacó. Porque Jacó era neto de Abraão, né, e filho de Isaque. Então, olha só a promessa que Deus tinha feito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, de você eu vou fazer uma nação grande, você vai abençoar muitas nações dessa terra. Ainda a tua descendência será como a areia do mar. Olha só a bênção, né, de herdar a terra que foi prometida a Abraão. Isso tudo Esaú não quis saber. Existia uma promessa para esse povo, os descendentes de Abraão. Então a gente vê, não é, nesse momento, vê o que um pouco, não na mesma intensidade, mas o que aconteceu com Jó. Aquele sofrimento, aquela dificuldade aproximou Jó de Deus. E ali o que Jacó queria era a presença de Deus desesperadamente na vida dele. Ele falou: olha, se o Senhor me abençoar, sabe, o Senhor vai ser o Deus da minha vida. Então nós vamos ver aqui, nós vamos voltar agora, né? Nós estávamos falando, nós paramos só para contar essa história, né, do que aconteceu naquele momento que Isaac foi enganado por Jacó. Agora voltando para esse momento em que Jacó está buscando desesperadamente a presença de Deus, o perdão de Deus, não é, o socorro de Deus. Olha só que nesse encontro, olha o que aconteceu. Abra a tua Bíblia em Gênesis 32, versículo 27 ao 29. Vamos ver o que aconteceu agora, né, nessa luta de Jacó querer ser abençoado. Ele luta com o anjo do Senhor: eu não saio daqui se tu não me abençoares. Olha só a importância que ele deu de primogenitura. Ele precisava da bênção de Deus, não é, na vida dele. E uma coisa muito importante, Gênesis 32, 27 a 29, nós vamos entender uma coisa muito maravilhosa aqui. Nesse momento, né, de luta ali, perguntou-lhe, pois, isso o anjo do Senhor perguntou para ele: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Olha só, Jacó não mentiu, Jacó não enganou como fez com Isaac, mas ele falou a sua real identidade, não é isso?
Olha só, tipo assim, eu fiz aquilo tudo mesmo. Eu usurpei a bênção do meu irmão, eu enganei, eu sou Jacó. Enquanto, né? Lá atrás, há 20 anos atrás, o que ele tinha falado? Não, meu pai, eu sou teu primogênito Esaú. Agora ele está se identificando como aquilo que ele era realmente diante de Deus. Então, meu irmão, vamos ser sinceros diante de Deus. Não vamos nos esconder atrás de máscara. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar Deus de maneira nenhuma. Olha só, aí quando ele foi e reconheceu aquilo que ele era, realmente a essência dele, por isso que essa pergunta, lógico que Deus sabia que ele era Jacó, mas por que Deus perguntou isso? Para lembrar ele que lá atrás, há 20 anos, ele tinha enganado Isaac, dizendo que ele era Esaú. Olha como é que o Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações. Meu irmão, só não ouve quem não quer a voz de Deus, porque muitas vezes a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir, e aí nós damos atenção, mas aquilo que Deus vem falar para o nosso bem, muitas vezes, que nós temos que mudar, que nós temos que fazer o que é certo, sabe? Aquilo passa batido, é como se nós não estivéssemos entendendo. Eu entendi o que Deus quis fazer naquele momento, e eu achei uma coisa linda, não é? Glória a Deus. E aí Deus fala com ele, versículo 28, olha que coisa mais maravilhosa. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Deus mudou o nome dele, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Ele ficou ali: Senhor, eu quero a minha bênção, eu preciso, Senhor, me abençoa. Olha só, ele não estava mais buscando nada, ele estava buscando as bênçãos de Deus para a vida dele. O que adianta você ter tudo, meu irmão, e não ter as bênçãos de Deus na tua vida? Eu não ter as bênçãos de Deus na minha vida. E agora você vai entender o que eu falei lá atrás, né? Daí vem o nome o quê? Israelita. Você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Não é? Então, olha só, os israelitas e os edonitas, dois povos, edomitas de quê? De Esaú, israelitas de Israel, que agora já não se chama mais Jacó. Então, nós vamos ver o cumprimento da promessa no próximo versículo, que é o 29. Olha só. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Olha só, ele foi com a bênção do Senhor. Então, a história de Jacó mostra que existe graça e misericórdia para os pecadores que verdadeiramente se arrependem. Deus não viu arrependimento no coração de Esaú, mas viu arrependimento no coração de Jacó. Ele saiu dali mancando, não é? Mas ele saiu abençoado. Então, o que a gente vê com tudo isso? Nosso maior inimigo tem um nome, o nosso eu. Muitas vezes é o diabo, não, somos nós. É o diabo que enganou Esaú, não, foi a cobiça, não é? A carne que falou mais forte do que as coisas espirituais, do que agradar a Deus, do que fazer a escolha certa. Então, olha só, enganou seu coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, desonesto, sabe? Fazendo coisas, sabe, inapropriadas para um cristão. Quem o conhecerá? Quem que pode conhecer o meu coração, o teu coração, meu irmão? O coração de Jacó, o coração de Esaú? Só Deus. Então, devido a tudo isso que a gente está vendo, a nossa natureza humana não é boa, tem um pouquinho de Esaú, tem um pouquinho de Jacó. E aí, quando nós somos confrontados com a lei de Deus, com a santidade do Senhor, não tem como a nossa máscara não cair. Nós somos tão necessitados da graça de Deus como Jacó, como ele precisava dessa graça. Caiu a nossa ficha, não é?
Nós nem merecemos, mas Deus nos oferece gratuitamente o seu amor, a sua misericórdia. Essa palavra falou muito ao meu coração, me emocionei, sabe? Muito com essa palavra. Não importa quanto a gente tenha errado. E eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. Quantas vezes, né? Eu virei as costas para esse Deus. Eu falo, meu Senhor, como é que eu pude fazer isso? Mas essa natureza que existe, sabe, dentro de nós, que precisa morrer a cada dia. Então agora chegou a hora de seguir em frente, meu irmão. Jacó, sabe, chegou o momento, agora caramba, Deus falando, eu sou contigo, sabe, vamos lá, sabe, eu te abençoei, agora anda direito, vamos lá, segue o teu caminho, segue em frente. Não tem aquele bordão? Jacó seguiu livre, leve e solto, não é isso? Voando de alegria, tirando aquele peso, aquela carga toda do passado das costas dele. E agora nós vamos ver o encontro de Esaú com Jacó. Gênesis 33, 3 e 4. Vamos ver esse encontro depois de ele ter sido perdoado, depois dele ter recebido um novo nome, sabe? Depois dele tirar aquele velho homem, ter morrido ali naquele lugar. Não é? Israel agora se levantou, que foi o nome que o próprio Deus deu a ele, né? O encontro de Esaú com Jacó, Gênesis 33, 3 e 4. Fala assim, vamos caminhando, né, na Bíblia. E ele mesmo, Jacó, né, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Olha só, ele se humilhou diante de Esaú. Ele foi se prostrando e chegando perto do seu irmão e se prostrando 7 vezes diante de Esaú, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e ali eles choraram. E aí a gente vai ver que é de Jacó, agora Israel, né? Que vem as 12 tribos que formam a nação de Israel. Olha só, são os filhos de Jacó. E um dos filhos de Jacó, né, são 12 filhos, são 12 tribos, e um desses filhos chamava-se o quê? Judá. É aquela tribo escolhida para que Jesus nascesse, não é? O nosso Salvador, o nosso Messias. Por isso que você vê, não é? Muitas vezes você está lendo a Bíblia, o leão da tribo de Judá. Olha só a importância de Israel agora, não é? Olha só o que foi transformado esse homem em coisa, meu Deus, grandiosa. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, né? Aí para se identificar ali com Moisés, o que ele falou? Êxodo 3,16. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha só, e na Bíblia você vai ver no Novo Testamento, Deus se identificando como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Meu Deus, é uma transformação incrível. E aí nós vamos ver o novo homem Israel, não é? Se dedicando totalmente a vida ao Senhor. Eu tenho que consertar agora as coisas que estão erradas. É que Jesus falou, vai e não peques mais, você está perdoado, agora vai e não faz as mesmas besteiras. Né? Então Gênesis 35, 2 e 3 fala assim, olha só, depois desse encontro, depois da mudança de nome, essa nova criatura surgiu, e que importância ele tem, não é, para o povo judeu, para os israelitas, né? Jacó se decidiu a seguir ao Senhor. Ele tinha feito uma promessa, Senhor, se me abençoares, se estiveres comigo, tu serás o meu Deus. E aí Deus, sabe, transformou a vida desse homem. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Vamos ver isso, Gênesis 35, 2 e 3. Então Jacó disse,
Jacó, sua família, a todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Vamos nos limpar diante do Senhor, vamos nos purificar, sabe? Deixar o pecado para lá, deixar as nossas impurezas. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Olha que coisa linda. E me acompanhou no caminho por onde andei. Aí ele viu. Por que Labão não me matou ali naquele momento? Porque Deus estava comigo. Por que Esaú, sabe, não teve ódio? Ele falou que ia me matar e não me matou. Porque Deus havia tocado no coração de Esaú para que não fizesse isso. Por que ele saiu abençoado lá nas terras de Labão? Porque Deus havia feito Jacó prosperar. Então isso aqui que ele fala é lindo. Farei ali um altar, onde ele teve esses encontros com Deus, né? Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Gênesis 35, 2 e 3. E o passado ficou para trás. Glória a Deus por isso, não era mais Jacó, era Israel, que você vai ver na Bíblia falando de Israel, né, como o nome da nação, como o nome, não é, do filho de Isaac. Glória a Deus, o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó. Toda vez que você lê isso na Bíblia, você vai lembrar dessa história, quem era Jacó e quem é Israel hoje. Eu quero te perguntar hoje, meu irmão, parando aqui, né, nesse momento, na palavra que foi, eu espero que eu tenha conseguido, porque são muitos detalhes, passar isso para vocês, que o Espírito Santo, que eu não tenho a condição de fazer nada disso, mas eu te pergunto, meu irmão, em que etapa, em qual fase da vida de Jacó você se identificou hoje? Porque olha só, foram várias etapas, não é? Desde o ventre da mãe você vai vendo a vida de Jacó. Então, em qual fase da vida de Jacó você se identificou nesse momento? Falou, Senhor, eu estou vivendo isso. Mas não responda agora, não. Tem um dever de casa. Vamos tomar nota, se você tiver com celular, sabe? Vamos tomar nota. Dever de casa. Mas não deixe de fazer isso. Comece hoje, sabe? Para você ter mais. O que eu falei aqui é um pouco, sabe? Daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas a hora que você começar a meditar na palavra, Deus vai falar coisas lindas e maravilhosas para você. Então, o dever de casa é nós lermos durante essa semana Gênesis capítulo 25, começando no versículo 19. Tá? Gênesis capítulo 25, começando no versículo 19, é onde começa a história de Jacó. Tá? Aí a gente vai pular o 26, o capítulo 26, né, que é um assunto que nem foi abordado aqui, e aí do 25, 19, começando no 19, pulamos o 26, capítulo 26, e vamos para o capítulo 27 até o capítulo 33, que vai falar com detalhes, né, essa palavra maravilhosa, e Deus vai te mostrar coisas maiores e melhores ainda, através do Espírito Santo que habita em você. Meu irmão, a conversa é entre você e Deus, é entre eu e Deus. Sabe, quando nós estivermos lendo e meditando nessa palavra, eu sei que Deus vai mostrar coisas que eu não vi durante o tempo que eu meditei, outras coisas novas, vai trazer para você coisas maravilhosas, sabe? Mostrar a fase que você está vivendo, o que você precisa para fazer. Peça a Ele que te ajude a vencer cada fase da tua vida. Meu irmão, e seja abençoado, e seja uma bênção nas mãos de Deus. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida, esse é o desejo do meu coração para que Deus faça isso também na minha vida. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe, que seja uma semana linda, né, e que você possa responder, né, para o Senhor no final, né, dessa semana, no final dessa leitura. Quando Deus perguntar para você, quem és tu, meu filho? Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor.
Obrigada, chame, oh meu Pai, essa palavra que venha fazer morada em nossos corações durante essa semana, que o Espírito Santo venha fazer uma obra linda, Isa, na tua vida. Sabe, o que importa é agradar ao Senhor, sabe, e o resto Ele vai prover. As bênçãos verdadeiras vêm das mãos do nosso Deus. Então, para você, Isa, o desejo do meu coração é que você possa meditar nessa palavra essa semana e ser muito abençoada por Deus, assim como a Isabela, a Fabiane e Helena, o Ricardo Quintela, Diácono José Carlos, Sabrina, o Carlos, a Zélia, a Arides Mariano de Petrópolis, a Terezinha Bandeira, que fez aniversário, né, Terezinha? Já dei meus parabéns, que Deus abençoe. Jussiara, Pastor Décio, Josefa, Luzia Reis de Botafogo, Euzi, Sérgio Fraga, Saide Eliana, Lídia Abreu, Fabiana da Tijuca, Cida, Téa Bianca, Pastor Miguel, Ismael Caminhoneiro, Dalson, Bel Souza, Eliana Camargo, Cássia de Brasília, Luzia, Daiana Cardoso, Pedrina, Vander, Diácono Júnior e Mari Brito, Andréia Rocha dos Estados Unidos, Sueli Justen, Josélia, que Deus abençoe teu filho, Miguel, glória a Deus, Josélia, glória a Deus, Wilton, Helenice, Alexandre Paca, Leonardo Lindoso, Lindalva Pesano. Glória a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e outras pessoas que ainda vão ver, não é, esse vídeo e ouvir essa mensagem. Amém? Que você possa estar acompanhando, né, os nossos cultos, né? De sábado, 17 horas, reunião dos jovens, 18 horas, evangelismo, domingo, 9 horas, escola bíblica, uma bênção, pastor Jorge Mendonça, uma bênção também os cultos aqui, não é? Glória a Deus, Deus tem dado palavras para nós refletirmos, né, meditarmos nela. Pastor Álvaro, 10 horas no domingo, 12h30, almoço de confraternização, 17 horas, Homens de Coragem, reunião de homens, 19 horas, se Deus quiser, estarei aqui domingo que vem. Terça-feira, Desperta Débora, 16h30, vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa descendência, com a diaconisa Angelita Feijó, e 20 horas, culto com a diaconisa Fabiane Baixo, tem sido bênção também. Quarta-feira, mesa de oração, culto do Diácono Júnior de Melo, agora é online, nas quintas-feiras. Sexta-feira, pastor Antônio Dávila, é só online. Sábado, 18 horas, o evangelismo, já foi falado. Nosso endereço, né? Venha, vamos, sabe, meditar na palavra, vamos orar, venha fazer uma visita. Nosso endereço já deve estar passando aí, né, no vídeo, Real Grandeza 358, Casa 30, Botafogo, teleoração. Entre em contato conosco, 98922-8928, descansa no Senhor, espera nele. Sabe, esse aqui, pastor Álvaro, sempre ele coloca aqui para que a gente possa descansar no Senhor e esperar por ele. E a pergunta vai ficar no ar: quem és tu, meu filho? Glória a Deus. Que Deus abençoe e te guarde, meu irmão. Guarde a tua família. Sabe, que resplandeça a luz dele sobre a tua vida. Um beijo no teu coração. Para que caminhar sozinho e chorar como um menino que se perde pelos caminhos de tanta ilusão? Se o tempo não espera ninguém e os presos se apressam em chamar, em sua trilha infinita de glórias, com destino à estação do amor.
Se eu lhe peço, não despreze a mão de quem lhe conduz. Eu lhe convido, embarque no expresso chamado Jesus. Jesus, ele passa em qualquer lugar. Jesus, ele para se você clamar. Jesus, ele passa em qualquer lugar. Jesus, ele para se você clamar.